Olá, seres sinápticos! Eu sou a Marisa Fortes e esse é o Sinapticamente, um lugar onde a gente ouve ideias de gente do bem, que são inspiradoras e fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu já estou aqui com ele, que é uma figura. Conheço há pouco tempo, mas já aprendi a gostar muito. Ele era delegado e virou juiz de direito. Do quê? Criminal. Vamos receber aqui com todo carinho essa figura, essa pessoa maravilhosa, que é o Carlos Alberto Correia de Almeida Oliveira, vulgo... Carlão. Carlão, tá ótimo. Carlão, obrigada pela presença. Obrigado. Por ter vindo até aqui. Imagina. Vamos ter um papo muito descontraído e muito gostoso. Obrigado. Porque eu vou confessar. Estávamos numa situação social e ele começou a contar uma história atrás da outra. Eu falei, você precisa vir no podcast. E foi assim que ele acabou aqui, não é verdade? Sim. E você é um filho da PUC. Sim. É isso mesmo? Verdade. Estudei... Quer dizer, direito, mestrado? Não, eu fiz direito no Mackenzie, mas estudei mestrado, doutorado, 8 anos de PUC. Dei 2 anos de aula na PUC como professor assistente. Então eu tenho 8 anos de PUC. Né? E era para ser advogado? Eu queria ser dentista. Então, como é que é isso? Como é que alguém chega para ser... É a vida. Ah, mas vai, desenvolva. Vamos falar. Meus avós eram dentistas, tá? E quando eu sou temporão, quando eu nasci, o consultório dos meus avós já estava desativado, mas ficava na casa deles, na rua Tuiuti, no Tatuapé. E a minha brincadeira como criança era brincar no gabinete de odontologia dos meus avós. Então eu desenvolvi isso dos 12 anos até os 16 anos, 17 anos. E meu avô via que eu gostava e ia me ensinando a manipular os instrumentais, a fazer as amálgamas, a fazer as coisas. E me pegava dentes no serviço de saúde que existia na época e me punha para eu trabalhar o dente, fazer a cavidade. Então, para mim, sempre era odontologia. Mas, Carlão, olha que privilégio, meu. Foi minha brincadeira. Brincando de aprender uma profissão, isso é muito legal. Então, me ensinou. Eu nunca, posso te falar, esses anos todos, primeiro como jornalista, depois como psicóloga, eu nunca ouvi alguém me contar uma coisa tão diferente dessa. E aí eu aprendi, peguei amor. Então eu comecei a querer me interessar, comecei a querer saber do assunto. E para mim eu ia ser dentista. Esse foi o meu erro, né? Porque eu só estudava aquilo que eu achava que era interessante para eu ser um bom dentista. E aí foi me atrapalhando a vida, né? Física, matemática, inglês, né? E aí o que aconteceu? Vestibular, ó. Vestibular. Eu passei no interior, mas na época meu pai perdeu o emprego. Nós tivemos uma queda na condição da família e eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular. E aí eu fiz um acordo com meus pais, de eu fazer 1 ano de faculdade de Direito que eu tinha passado. Meus pais eram advogados. E eu não sabia o que era Direito. Direito para mim era ser professor de História, porque eu gosto muito de História. Tudo. Então, desde criança, eu estudava História por prazer, literatura. E sem saber, eu já tinha o instrumental da área de humanas, estando na área de biomédicas, mas eu não tinha nem noção disso, né? E aí eu fiz 1 ano de direito e me apaixonei. Achei aquilo bonito, igualdade, tratar os outros, a verdade. Eu falei, nossa, isso aqui é lindo. Isso aqui é muito melhor do que mexer na boca dos outros, né? Despertou o poeta que tinha dentro de você, aí talvez. Me apaixonei. Né? E aí segui a faculdade. Só que aí você vai fazendo a faculdade, desistir de odontologia, aí nós vamos vendo a realidade prática da faculdade, que não é tão interessante, né? É muito triste, até a gente fala para as pessoas que estão começando, né? É muito difícil, às vezes, nós nos encontrarmos numa profissão que é tão ampla e tem tantos caminhos diferentes. E eu fui advogado, não gostei de advogar, principalmente na época que eu trabalhei no supermercado. Posso falar o nome? Claro que pode. Eu trabalhei no Paz Mendonça Hipermercados, né? Ai, eu lembro quando construiu esse Paz Mendonça, só entregando a idade, gente. Você lembra quando construiu do outro lado da Marginal ali? Eu nem lembro, viu? Olha, então eu sou mais velha que você. Não, com certeza não. Não. Aí eu trabalhei lá como advogado. E uma vez faltou um advogado trabalhista que estava trabalhando, eu era da área civil, não era da área criminal. E esse advogado teve que viajar e eu fui fazer uma audiência trabalhista.
E tinha um senhorzinho que sempre trabalhava na portaria e me tratava bem, eu cumprimentava. E quando ele me viu, ele ficou super feliz, porque ele estava entrando com ação contra o supermercado, né? Por horas extras, né? E quando ele me viu, ele falou, não, ele sabe, ele me conhece, ele sabe que eu sou, que eu trabalhei, que é tudo certo, que eu não estou mentindo. Meu Deus! E aquilo me doeu o coração. Aí eu tive, como advogado, tive que falar para o juiz, falei, excelência, eu gostaria que o senhor advertisse a parte que eu sou advogado, que eu não sou testemunha no processo. Mas eu fiz aquilo, o homem ficou tão triste na minha frente, que eu me senti um canalha, né? Eu falei, não, isso aqui não é para mim, né? Eu gosto das coisas certinhas. Mas você conseguiu um bom acordo para a criatura, pelo amor de Deus? Eu perdi a ação com felicidade. Yes! Eu perdi, mas Muito com bom. felicidade. Claro! Mas depois tomei uma chamada, falaram que eu fui tudo perder, bem. mas eu fiquei feliz. Eu perdi feliz, porque era o que era justo. E eles eram muito safados. Então, também cortou. Aí eu falei, não, eu quero agora, não quero mais ser advogado, eu quero ser uma coisa diferente. Vou ser delegado de polícia. Mas do nada, assim, você tirou da cartola? Meu pai foi delegado de polícia numa fase da vida dele e me contava as histórias. Eu tenho parentes na polícia, mas era muito hollywoodiano, né? Então eu tinha aquela visão assim do duro de matar. Romantizada. Eu tinha aquela visão, né? Aí eu chego na polícia. Não, peraí. Tá. Você tá queimando etapa aí. Aí eu Você simplesmente decidiu que ia ser delegado, foi lá, prestou e passou? eu demorei 3 meses para passar. Gente, No a quarto- Jesus vai na frente, No né? Vocês quarto sabem. Porque concurso, como? eu passei em 3º lugar para delegado de polícia, no DP4/91. Aí fui para academia, fazer academia, vibrando. Era polícia civil? Você Civil. fez a Cadepol? Fiz. Olha só. Aí eu Aham. fui lá, fiz academia e já vi aquelas conversas. Mas sabe qual é o problema, Marisa? Para mim era tudo trote. Sabe trote? Não, como assim? As pessoas me contavam as coisas, eu achava que elas estavam querendo falar aquilo para ver se eu desistia. Tirando sarro Se da eu tua ficava cara. com medo. E não, elas estavam me ensinando e mostrando para mim as coisas que eu ia enfrentar. E eu não tinha nem ideia, né? Então eu falei, pô, isso aí é tudo mentira. Imagina que as coisas são assim. Quantos aninhos você tinha? 24. Delegado com 24 anos. Moleque. Aí eu Meio tive ideia. ingênuo, assim, da vida. Total, eu saí de um prédio, estudei no Mackenzie a vida inteira, morava em prédio, fui parar na polícia, não tinha vivência nenhuma, quer Você dizer, tava onde? Lotado aonde? eu fui Cotia. Cotia. Não, Que é um microcosmo, né? Assim, não, é o inferno. diferente. É Hã? o inferno. Eu tava num lugar bem ruim, bem ruim. Lugar perigoso, bem ruim, e nem tinha ideia, né? E a gente começa a viver, né? Começa a fazer estágios. Aí a primeira vez que eu vi que a gente vê filme, né? O cara morre até feliz, né? A gente fica até animado, né? Fala, isso é legal, né? Só que a hora que você vê a realidade, primeira vez que eu vi uma pessoa morta, aí eu fiquei meio assim, agora? Você lembra que circunstâncias foram? O que Houve você uma sentiu? troca de tiros de marginais com a polícia, né? Eu era estagiário, eu não participei da troca de tiros, mas eu estava junto. E os marginais foram baleados, foram socorridos, infelizmente vieram a óbito, né? Mas tinha que transportar os caras, né? Mas E isso quem faz não é delegado, né? É um... Então, naquela época era. Porque o delegado, que era o chefe, né? E eu era estagiário, percebeu que eu estava com medo. Aí ele falou, pega o cadáver e leva até a viatura. Eu falei, como? Pegar como? Pega, carrega e leva na viatura. E, pô, foi difícil para pegar. Eu não assim, consigo nem imaginar. Quer dizer, tem que ser de 2, né? 2 na perna Não. e 2 no braço. Você pegar assim e levar. Você tá me zoando, Carlão. Sujei a roupa de sangue e tudo. Mas O que você foi sentiu? nojo, medo, sei lá. Aí, cara, parecia um boneco, né? Aí eu levei até a viatura, tudo. Mas eu entendi por que ele fez isso. Foi para me chocar e para quebrar o medo que eu tinha e a resistência. Porque como é que você vai ser delegado de polícia se você tem medo de olhar para um cadáver, né? Você acha que isso te traumatizou de alguma maneira? Olha, não. Por quê? Eu acho que isso foi necessário para eu sair do garoto ingênuo e virar um homem, né? E virar um delegado, para entender, né? Então é uma vida diferente, né? Aí você
vai trabalhar, começa a trabalhar, você começa a vivenciar as ocorrências. Tivemos algumas ocorrências interessantes, né? E você começa a vivenciar e você começa a ver o que o homem tem de pior, né? E até muito interessante, eu diria que toda a minha vivência, as melhores pessoas que eu conheci na minha vida eram da polícia e as piores também. Então é uma coisa muito louca, né? Porque É uma dicotomia, total, né? total. Eu conheci um carcereiro que quase não tinha dentes na boca, né? Era um homem honestíssimo, correto, humano, e ele falava evangélico. E ele dizia que a missão de vida dele era diminuir o sofrimento de quem estava preso. Então esse homem trazia remédios para os presos, cuidava. Esse homem era tão querido por todos que se alguém fizesse mal para esse fulano, estava morto. Porque eram os presos que iam matar e os policiais. Ele era um anjo, então, ali. Enquanto esse homem estava cuidando da cadeia pública, não tinha rebelião, não tinha fuga, não tinha nada. E ele podia entrar em qualquer cela sozinho, ninguém fazia nada. Ele tinha uma autoridade moral perante os presos que ninguém ousava. Se senhor, chamava ele de senhor, quer dizer, o pior dos presos que tinha ali, na frente daquele homem, era um garotinho. Ele tinha uma autoridade moral, até para nós. Então ele tinha uma autoridade moral, uma pessoa velhinha assim, já deve ter falecido hoje, né? Então eu falei, esse homem é um abençoado, né? Não tem pessoa assim, né? E conheci pessoas más também, né? Então é a dicotomia, né, que você falou, né? E você começa a viver nesse mundo e chega uma hora que você fica se questionando se isso é para você, né? Você amadureceu muito rápido ali, né, pelo visto. Amadureci muito rápido. Eu vi muita coisa feia, participei de muita coisa feia, mas fiquei 7 meses, viu, Marisa? O quê? Você ficou 7 meses como delegado? Chega. Mas é mesmo? Um trampo para você passar no concurso, não sei o quê. Marisa, cheguei no meu limite. Nossa, que coisa interessante. Eu tô para ver alguém que... Cheguei no meu limite. Você chega num momento que você tem que escolher entre você manter os seus valores ou violar os seus valores e nunca mais ser você mesmo e se enxergar no espelho. Gente, espera aí para tudo. Você tem que escolher, né? Chega um momento em que você tem que escolher entre os seus valores ou violar os seus valores e olhar e nunca mais poder se olhar no espelho e se reconhecer. Essa é uma das frases mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Mas Parabéns. Mas é isso. Então eu cheguei num momento que foi muito engraçado, triste, né? Porque eu nunca fui poupado com relação às mazelas da polícia. Talvez porque meu pai tenha sido delegado de polícia antes de mim, tenha sido uma pessoa conhecida. Meu pai é uma outra pessoa. Então é até engraçado porque na polícia, quando você não é violento, né? Naquela época, hoje não tem nada a ver. Hoje nós temos policiais totalmente diferentes. Nós estamos falando de 1990, 91. Era um outro contexto, era uma outra realidade. A gente está falando de muitos anos, né? Muitos atrás. anos. Porque você é juiz, outra tem o quê? polícia, 30 anos? 30 anos. Não, já. é outra realidade. Uhum. Mas você tinha aquela questão da polícia. A polícia era violenta. Entendeu? Você lembra o dia que você parou e falou, chega? Você lembra o que aconteceu para você, né? Lembro. Eu estava no meio de um tiroteio, numa madrugada, no meio de um tiroteio, num descampado. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Tô matando para morrer, para matar. E isso aqui não faz mais sentido. Foi aí que eu falei, não, chega, acabou, cansei. Aí você chega no seu limite. Era muito violento. Então, é aquela história, né? Você, por exemplo, eu cheguei no distrito policial para trabalhar, chegaram os policiais militares, na época, outra época, né? Tá tudo prescrito, por isso eu posso falar, né? Ah, tá bom. Tá. Estamos safe, aqui tá safe. Tá safe. Beleza. Chegaram para mim, doutor, nós vamos matar um estuprador. Eu achei que, e naquela ingenuidade de 24 anos, para mim tudo era... Metafórico. Não, é tudo pegadinha, sabe? Era trote. Então eu achava que era trote. Aí eu falei, vai lá, faz direitinho, se fizer errado, vocês vão tudo pra cadeia. Eu falei, tá vendo? Mas você falou de brincadeira, né? Óbvio. Não, eu falei mostrando que eu era macho, né?
Aí passou umas horas, doutor, o cara tá lá, tá morto lá. Eu, como? Imaginou? Como morto? Tá lá, doutor. Aí eu fui lá, falei, nossa. Aí perguntava para as testemunhas, esse, não, ele reagiu, ele atirou nos policiais. Eu falei, mas como? Aí você vai, com o tempo, descobrindo que tem meios de você estimular o indivíduo a reagir, né? E aí você provoca uma legítima defesa e aí ele acaba morrendo, né? Mas não é que não é uma coisa preparada, não é uma coisa forjada, mas é de certa forma incentivada para o indivíduo reagir. Isso aí me chocou, né? Foi isso me chocando, um aqui, um ali, né? Você começa, chega uma hora que você fala, pô, que é isso? Onde eu estou, né? Então eu vi que aquilo não era para mim, embora tive grandes delegados que eu conheci, pessoas preparadíssimas, juridicamente falando, muito Ótimos correto. modelos. Não, como pessoas que eu carrego como modelos até hoje. Como para mim serve para o resto da minha vida. Ou muitos já estão falecidos, já são falecidos, e outros que não vale o ar que respira, né? Ou que respirou, né? Mas o fato é que eu conheci muita gente boa. Eu tive muito bons exemplos na polícia, mas eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo para mim. Cara, e aí, né? Aí é Como é que aquela você história. faz? E agora? Pra Aí onde eu você vou? tem um pai que é uma lenda, né? Famoso. Aí você tem três saídas, você tem duas saídas, né? Ou você é covarde ou você é bicha, né? É verdade. É, Aí tem a terceira, covarde. você é evangélico. A Ah, forma de você falar que você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, desculpa, eu sou evangélico, você conta a minha religião. E eu comecei a ver que eu fui me tornando evangélico, sem ser evangélico. mas você achou uma saída muito boa, né? Assim, Porque ninguém porque questiona. não, ninguém me questionava. Nem os bandidos, nem os policiais. Mas, graças a Deus, deu tempo, eu saí. Foi até uma situação muito difícil, porque eu fiquei quase um ano na polícia, né? Porque tem academia, né? Então, o interregno de tempo, você fica no seu carteira de trabalho sem anotação, né? Aí eu saí, era muito preparado na época, e aí eu fui para entrei naquela, uma procura de empregos, né? Uma agência, Não era uma agência, era uma um empresa. headhunter, assim. Não, uma empresa, eu acho que era Arthur Andersen, de Ah, auditoria. Eu fui até foi uma prova difícil, passei 3 semanas de entrevistas, de você passou num testes. processo seletivo na Arthur, Eu na Arthur cheguei, Andersen. eu e mais um indivíduo só. De mais de 50 candidatos, nós chegamos os 2 finalistas. Aí a pessoa que era o diretor que ia fazer a entrevista perguntou: por que você tem esse término de tempo na sua carteira de trabalho? O que você fez nisso? Ups. Aí eu falei: vou mentir. Aí quando eu falei que eu tinha sido delegado, eu perdi o cargo. Porque as pessoas não entendem que você deixou de ser delegado. Não é porque você tem medo, não é porque você é incompetente. Você fez alguma coisa errada. Exatamente. Eu fui um dos delegados que teve maior índice de prisões em flagrantes na minha época. Então eu nunca tive, sempre fui muito correto. Não tenho problema nenhum, não tenho nenhum esqueleto no armário, né? Para ser desenterrado, nada. E aí o que aconteceu? Mas ali foi uma decepção muito grande, né? O que você Foi. sentiu, assim? Eu senti que meus heróis morreram, né? Meu sonho acabou, né? Então eu tinha uma impressão errada e diferente do que seria a polícia. Eu vivi um filme que na realidade não era aquilo. E as pessoas não ficaram assim, imagina, você é louco, largar um cargo desse para ir fazer processo seletivo, o que você tá na cabeça? As pessoas acharam, até porque eu era um bom delegado de polícia. Eu era delegado operacional. Você sabe o que é a diferença de o que é um delegado operacional? Sei não. Eu fui pra rua para trabalhar e pegar bandido na rua. Fui meio de castigo e me encontrei. Arrumei uma equipe que gostou de mim, que eram ex-policiais militares, estavam na Polícia Civil, e eu passei a ter uma equipe operacional. E era uma Boa, equipe. Muito boa. tecnicamente falando. Muito boa. Muito, até demais. Boa, muito boa.
Eu tinha uma equipe que a maioria tinha sido policiais militares, trabalharam no tático móvel. Então, pessoas que me ensinaram a como trabalhar na rua, me ensinaram umas passagens engraçadas, como abordar, como fazer, como... Eu fui aprendendo passo a passo com eles no dia a dia, até atirar com submetralhadora. Eu fui aprendendo. Você se tornou malaco a partir dos aprendizados, né, com eles. Eu me tornei um bom delegado operacional. Muito eficiente. Muito eficiente. Mas o problema é que você na rua é um leão e em casa vem a contrapartida e você desaba, né? Quando passa adrenalina, você desaba. Mas isso me fazia mal, Você esses acha altos e baixos. que você tem um temperamento assim sensível? Tem. Não no mau sentido, não é pejorativo, sabe assim? Não, eu você não tem uma fui- sensibilidade que era ferida por essa violência? Eu acho o seguinte, você quer de biomédicas, você quer cuidar das pessoas, você vai para um lugar que você destrói as pessoas, não é muito legal, né? É uma antítese do que eu queria ser, né? Você quer salvar pessoas, porque quem é dentista, quem é médico, quem é da área de biomédicas, você quer cuidar das pessoas, né? E não, você não quer ferir as pessoas, né? E na polícia, infelizmente, sabe, existem as pessoas que são abençoadas pelo dom de conseguirem ser grandes policiais, fazerem grandes coisas pela sociedade. Existem outras que, infelizmente, acabam indo para lá, como era o meu caso, e não tinha vocação para aquilo. A verdade é essa, eu não tinha vocação. E acabei descobrindo que não ia dar certo. Mas você é um cara que se reinventa, né? Muitas vezes você se reinventou na vida. Sim, sim. Aí eu saí, tive essa decepção, aí prestei concurso para CET, para ser instrutor de tráfego, que ganhava mais que delegado, viu? É mesmo? O delegado ganhava muito mal. Então, instrutor de tráfego, para dar aula para taxista sobre legislação. E fiquei por um candidato para ser chamado. Senão minha vida teria dado um outro rumo, eu teria ido para CT. Fiquei desempregado, não consegui arrumar emprego, porque a polícia, quem sai da polícia fica com o estigma de ser suspeito, de ser corrupto, de ser mau caráter, né? Cara, você encontrou uma batalha, né? Um muro na frente. Difícil. E a tua família não ficava... Meu pai me apoiou. Ele te apoiou? Meu pai me apoiou. Que fofo. É que meu pai achava que eu era covarde. Ele não caiu na lábia do evangélico. Não, meu pai achava que eu era covarde. Porque eu chorava em casa, tudo. Eu tive ocorrências complicadas, né? E aí um dia meu pai foi trabalhar comigo. Eu vou trabalhar com esse moleque, eu vou ver. E meu pai viu numa noite... Coisas... tivemos uma tentativa de fuga, tivemos uma rebelião de preso, tivemos um enfrentamento com uma resistência seguida de morte, que meu pai estava junto. Nós tivemos homicídio, numa noite só. Aí ele entendeu. Não, meu pai me viu no comando das equipes, né? Meu pai me viu no comando. Meu pai falou, não, esse cara não é covarde. Pô, o cara fez tudo direitinho. Aí meu pai falou, cara, não é pra você não, já vi que você trabalha direitinho, mas tá te ferindo. Vai embora, vai procurar a tua vida, né? Eu vou te apoiar. Foi aí que eu saí. Aí eu comecei a estudar. Você entendeu que não ia dar para arrumar emprego, então? Que você ia ter que achar uma outra saída. Eu parei. Eu falei, eu vou dar um tempo. Isso foi... Eu saí em junho. Olha como é a vida, né? Eu saí em junho de 1992. Eu saí em junho. E aí eu fiquei... Essa seletiva foi mais ou menos em julho. Aí eu fiquei estudando. Só que eu já vinha estudando... E, de repente, eu não tinha o que fazer. Comecei a estudar 10, 12, 14 horas por dia. Mirando o juiz já. Qualquer coisa. Promotor, o que viesse. Eu tava qualquer coisa. Tava meio perdido, né? Aí, sai a prova de juiz. Em agosto. E 3 dias antes eu sonhei com a prova. Ah, como assim? Eu sonhei com a prova. Com o conteúdo da prova? Eu sonhei com a prova. Você entendeu que o que você tá me contando? Juro pra você. Diz que não era pra você passar em CT, não era pra você nada. Não. Que você tinha que estar ali, então, Não. aparentemente? Então, aí eu sonhei com a prova.
E eu não acreditei que era habeas corpus que ia cair. Eu não acreditei que ia cair habeas corpus. Porque eu falei, não, é muita... E eu não estudei a fundo o habeas corpus. Eu tive uma nota altíssima. Porque... outra coisa que você vê é a coincidência. E tinha que fazer uma redação. Que a prova naquela época não era teste, era escrita, né? E tinha que fazer uma redação. E eu tive um professor no colegial de literatura que era fã do Padre Vieira. Então eu tive que estudar muito do Padre Vieira no colegial. Os sermões. Sexagésima, das armas de Portugal e Espanha, contas de Holanda. Então eu tinha um conhecimento de quem era o Padre Vieira, porque ele gostava de contar para nós quem era o Padre Vieira, de onde o Padre Vieira veio, era português, mas se ordenou na Bahia. Aí me cai para eu comentar uma das frases do Padre Vieira contida em um dos sermões que ele deu. Você deitou e rolou. Aí eu comecei a contar a história do Padre Vieira, mostrei o contexto daquela frase dele, da obra dele, quem ele era na época, eu sabia. Muita sorte. Aí Você acha que é sorte isso? Então, eu acho que não. Eu acho que é destino, porque eu percebi o seguinte, todo o sofrimento que eu tive na minha passagem pela polícia, eu tive sofrimento, quer dizer, meus colegas, graças a Deus, tiveram outras histórias, muitos são felizes até hoje como delegados, mas aquele sofrimento que eu passei, aquelas coisas que eu vi que me brutalizou, foram a base e o preparo para eu poder ser um bom juiz e passar pelas coisas que eu passei como juiz. Então, quando eu via meus amigos desesperados com a magistratura, com essa questão de condenar ou não, porque condenar um ser humano é muito difícil. A gente já vai chegar lá. Vai. Quando a gente passa por isso, se você já esteve no inferno, o purgatório é sempre mais dourado que o inferno, né? Então, como eu já tinha passado por coisas muito piores, aquelas foram mais tranquilas, né? E aí, Mas foi um caminho suave para entrar, porque é um concurso muito difícil. Depois você tem que fazer uma arguição, uma sustentação oral, não é isso? Tem 5 fases o negócio, não é coisa simples. A primeira fase era um concurso, uma prova de seleção. A segunda fase do meu concurso era a escola da magistratura. Eu tinha aula das 7 da manhã às 7 da noite durante 6 meses com provas. Eu tinha mais ou menos umas 30 matérias e 2 provas por mês. Então tinha dias que eu tinha 3, 4 provas num dia. Eu dormia uma média de 4 horas por dia estudando. Então teve gente que aloprou. E para mim, que já tinha passado tudo aquilo, eu pensava assim, eu vou fazer tudo que eu posso porque eu estou ganhando um salário, eu ganhava um salário, e eu vou... Enquanto eu estiver aqui, eu estou ganhando meu salário, estou aprendendo, me preparando para, se eu não passar para juiz, eu vou ser outra coisa, né? E foi indo. Mas as coisas foram acontecendo. E aí, passo numa fase, passo na outra, vou pro oral. Aí chega no oral, eles sabiam a minha história. Andaram te stalkeando, é isso? Não, porque naquela época havia uma investigação social. E eu fui investigado a fundo. Você foi investigado a fundo. Todos foram investigados, mas por ter sido delegado, eu fui investigado a fundo. E eles sabiam tudo que eu passei na polícia e as razões de eu ter saído da polícia. Existem outras também que melhor nós não falarmos, mas que também são sérias. Entendeu? E aí aquela história do patinho feio, né? Na polícia eu era um patinho feio e na magistratura eu era um cisne, né? E aí deu certo, né? Porque tem certas passagens, né? Eu cheguei a prender policiais por corrupção. E você não era da corregedoria? Prendi da minha equipe. Nossa Senhora. Eu prendi da minha equipe. Entendeu? E eu acabei me envolvendo em investigações sem querer, né? E acabei descobrindo coisas. Puxa daqui, puxa dali, a coisa vai aumentando. E aí eu vi que era muito pra mim. Foi aí que também o motivo para eu cair fora. Era a cabeça da Hidra, né? Mas eu tô vivo hoje, né? Por causa da Polícia Militar. Porque quem me deu muito apoio sempre foi a Polícia Militar. Então eu tive muitas passagens em que... teve uma passagem já só no finalzinho, né? Eu cheguei um dia para trabalhar.
o meu investigador de confiança não estava no plantão. Aí puseram um cara da chefia e 2 gansos. Aí eu recebi um telefonema para fazer uma investigação num sítio à noite, Eita! que poderia ter uns assaltantes de banco de Osasco, né? E para dar uma olhada, para não me envolver. Eu achei aquela história muito estranha. E tinha um sargento da polícia militar que gostava muito de mim. Matador, assim, sangue nos olhos. Mas, sabe, acho que o cara viu em mim, sei lá, o filho, sei lá quem. E ele tinha uma carinho por mim, assim, paternal. Aí eu falei pro sargento, sargento, tal. Ele olhou para mim, doutor, cabana de caboclo, vou matar o senhor essa noite. Meu Deus, Carlão. Aí eu falei, como? Doutor, mas eu não posso deixar de ir lá. Não, nós vamos juntos. Mais um anjo aí. Só que é o seguinte, se nós precisarmos fazer o que vamos ter que fazer, o senhor vai segurar firme, né? Aí usou uma expressão até chula, né? O senhor não vai mijar pra trás, né, doutor? Eu vou com o senhor, mas se eu precisar fazer o que eu vou ter que fazer, o senhor vai segurar, né? Eu falei, meu Deus. Aí fui no carro assim, falei, meu Deus, e agora? E aí queriam que eu fosse na viatura deles, né? Aí ele falou, não, o doutor vai comigo. Vamos lá. Viatura descaracterizada. Não, viatura da Polícia Civil. Ah, tá. Mas os policiais queriam que eu fosse com eles. O sargento falou, não, o senhor vai conosco. Eu fui com 2 viaturas da PM. E aí vi a conversa, que eu não vou falar, mas eu vi a conversa dos PMs entre si sobre o que ia acontecer no sítio, né? E que medo, né? Não, e eu no meio disso, falei, sargento, cara, eu quero sair disso aqui, quero ir embora. Não vamos fazer nada não, pelo amor de Deus. Vamos terminar isso aí, eu vou embora, amanhã eu vou embora, amanhã eu saio. Aí, não, doutor, fica tranquilo. Chegou lá e falou, e aí, cadê os bandidos? Aí passava a mão assim, ó, teia de aranha, né, sujeira. Aqui não tem bandido, né? Melhor, tem bandido, né? Mas não é os bandidos que vocês estão procurando, né? Aí eu percebi que eu tava ali. Era uma armadilha, né? Era uma armadilha. Foi uma das razões para eu querer cair fora. Depois eu descobri que aquela turma ali estava envolvida com tráfico de drogas. Tanto é que depois que eu já era juiz, todo mundo foi preso naquela equipe lá da chefia por envolvimento com tráfico de drogas. Eles roubavam cargas, matavam os motoristas, muitas vezes de inanição, porque amarravam com correntes. Isso até saiu no jornal na época, né? Mas então você estava metido com coisas que você nem imaginava. Não. Imagina. Eu nem sabia onde eu estava. E o problema é que eu comecei a incomodar. E aí esse pessoal acabou preso. E aí eu fui descobrir, eu já era até juiz, fui descobrir aonde eu estava e o risco que eu corri, né? Mas e aí, aquela noite? O que aconteceu no fim? Você conseguiu ir embora? Você tá aqui? Não, o sargento não fez nada, graças a Deus. Os outros foram embora. Se sentiram intimidados, né? Porque viram perceberam ali que o chumbo ia ser grosso. Ia. Né? Ia. Ali ia ter uma resistência ali feia. E essas pessoas todas eram criminosos. Inclusive um deles foi assassinado um pouco depois, porque queria mais dinheiro na partilha das drogas. Então eles pegavam os caminhões, levavam para Calcaia do Alto, os caminhões eram descaracterizados, eram feitos documentos falsos, os caminhões eram levados para Bolívia, trocados por drogas, as drogas vinham para Cotia pegava a viatura da delegacia e distribuía as drogas em São Paulo. Ou seja, tinha que sair mesmo, Carlão? Não dá. Não, ali não dava. Mas eu não sabia disso. Essa energia sua super boa, não tinha nada a ver. Eu não sabia disso. Mas aí fui para a magistratura, fiz a escola. Como é que é passar pro outro lado da mesa, hein? Porque então, é interessante, porque é o mesmo tema, mas por outro olhar, por outro ângulo. E você tem a chance de fazer o que é certo. É muito confuso, porque a função de juiz é muito parecida com a função de delegado. É muito parecida. É muito parecida. E eu me confundia no começo, eu tinha umas confusões assim, né? E com o tempo você vai amadurecendo, você vai vivenciando, você vai vendo, vai encontrando o seu limite, o seu como proceder, né? E a ética, né, é diferente
a ética policial é uma, a ética do juiz é outra, né? Então, o juiz é a última barreira que o ser humano tem antes de ir para o inferno, né? Então, o juiz tem que Nossa. ser imparcial. O delegado, ele não pode ser imparcial, no sentido de que ele tem que cumprir o dever dele perante o Estado de investigar as coisas. Se ele quiser ser juiz e julgar as coisas como juiz, sem ter condições de saber o que está acontecendo, ele não vai ser um bom delegado. E talvez esse fosse o meu problema como delegado. Eu queria tanto saber a verdade, mas como é que eu vou saber a verdade se eu estou no início de uma investigação? E aí o que acontece? Você pode prejudicar toda a investigação, porque você pode ter uma visão equivocada do que está acontecendo. Então O juiz é diferente. aquele que aplica a lei. Então essa imparcialidade ela vem como necessária para você definir o juiz- destino de alguém. O juiz precisa ser uma pessoa distante das partes, precisa ser uma pessoa equilibrada e uma pessoa que dê a chance do outro provar que é inocente. O juiz não pode partir da premissa que alguém é culpado. Ele tem que partir da premissa que alguém é inocente e descobrir que é culpado durante a apuração do feito, né, do processo. É diferente. São premissas diversas de que começa um policial do que começa um juiz. E às vezes o policial não entende o juiz, né? Fala, pô, a gente prende, o juiz solta. E aí às vezes eu falo para os policiais, falo, olha, pensa uma coisa. Você quer um juiz imparcial ou um juiz parcial? Porque um dia você pode ser réu, você vai querer um juiz parcial que diga que tudo que o Estado faz está certo, e você só que você é a vítima. É interessante esse ponto de vista, né? Então você não quer, né? Então você quer um juiz imparcial. Então você tem que respeitar a imparcialidade do juiz. Você tem que fazer um trabalho bem feito para mostrar para o juiz que o cara é culpado. E não querer que o juiz parta da premissa de tudo que você faz está certo e que o outro é bandido e, portanto, o outro não tem direito a nada. Não. Não é assim. Então essa é uma grande diferença que existe entre o juiz e o policial e que para nós faz uma diferença muito grande. É importante o juiz e tratar as pessoas com respeito, né? Sempre. Sempre. Isso aí não é muito o que você faz para a pessoa, mas é o que você faz para você mesmo quando você desrespeita uma pessoa. Sabia disso? Porque quando você desrespeita alguém, você está se desrespeitando. Então é muito interessante isso. O juiz precisa ter esse foco, porque não é o que você faz para as pessoas, não é o que as pessoas fazem para você, é o que você faz. Porque o juiz, quando está julgando alguém, está sendo julgado. Toda vez que a gente aponta um dedo, tem 3 dedos voltados para nós. E nós temos que nos preocupar com o que nós fazemos, porque um dia nós vamos responder. E como que é, assim, o seu dia a dia? Porque são 30 anos julgando, né? Teve algum caso que você, emblemático, assim, que você nunca esqueceu? Algo muito... Tenho vários. Eu tenho casos difíceis que eu passei. Você quer os tristes ou engraçados? Olha, acho que você pode aproximar o microfone e falar o que você quiser, porque esse espaço é teu. Olha, Mas engraçado é legal. Teve um muito engraçado que o réu, totalmente louco, assim, um cara maluco, mal. Mas ele chegou assim e começou a fazer voz como se tivesse incorporado, né? Eita! Então ele começou, vocês não sabem quem eu sou, né? Vocês sabem que eu sou o demo, falando assim. Tava no tribunal do júri popular? Não, só tava vocês. na sala de audiência. Uhum. Eu olhei pro cara, falei, ó, eu sou mal, eu sou ruim, eu sou mal. Aí eu falei pra ele, ó, aqui, ô cidadão, olha bem pra mim, olha pras pessoas que estão nessa sala. Você acha que alguém aqui é bom? Todo mundo aqui é mal. Adivinha quem é a vítima hoje? Aí o cara ficou branco. Nossa, gente, que medo de você. Aí ele ficou branco, assim. Uhum. Porque foi uma coisa sui generis, né? Porque o escrevente de sala tinha sido policial. O promotor tinha sido policial. Eu fui policial. Tinha um outro que era policial. Então você vai intimidar quem ali, Ele tava né? cercado, né? Não.
Não tem como intimidar. Mas aí ele mudou, ficou bonzinho, parou de falar isso. Agora podemos continuar. Então vamos continuar. Então, às vezes, a gente precisa ter essas posturas de contenção da pessoa, sem violência, sem humilhação, sem nada. Mas o juiz tem que ser firme para impor o respeito. Porque se o juiz também não for firme, essas entidades aí, elas tomam conta e querem ameaçar, querem se impor. Você lembra do seu primeiro dia como juiz? Primeiro dia como juiz? Será que você estava assim, inseguro? Não. Você já chegou chegando. Foi quando eu passei para juiz, foi engraçado que eu passei para juiz, né? Saiu o resultado, me ligaram do tribunal, falando, olha, parabéns, você passou para juiz. E eu tinha certeza que era algum amigo fazendo um trote. Ele é a história do trote, gente. Sempre o trote. Sempre o trote. Aí o cara falou isso para mim. Eu falei, pô, obrigado. Então, é só ir assumir? Quando é que eu assumo? Não, tem que assinar antes, o senhor vai ser chamado. Ah, tá bom. Falei, pô, que brincadeira, né? A gente passando aí um desaforo aí, um medo de se vai dar certo ou não. Aí me liga um amigo dos meus pais, que era desembargador, me parabenizando. Falei, opa, agora é sério. Aí eu sentei na cadeira, tava aquela cadeira do papai na frente da televisão, eu sentei na cadeira, comecei a suar frio. Falei, meu Deus do céu, e agora? Eu enganei todo mundo até agora. Como é que eu vou continuar enganando essas pessoas que eu não sei nada? Quer dizer, a gente quer segurança, né? Então foi assim o meu primeiro contato. E teu pai, hein? Ficou felizão? Meu pai ficou. Meu pai falou uma das frases mais bonitas que eu ouvi na minha vida, que meu pai falou, você foi tudo na vida que eu quis ser um dia. Ai, gente. Então isso aí vindo do meu pai, que era uma pessoa bem... Meu pai era uma pessoa muito interessante, sabe, Marisa? Porque as pessoas têm uma visão errada das pessoas. O meu pai tinha um avô português, e alfaiate, tudo, mas que lia muito. E fez meu pai, desde criança, ler toda a literatura, principal literatura portuguesa. Então, meu pai, as grandes obras, meu pai... Camões. Tudo que você imaginar. Camilo Castelo Branco. E meu pai era uma pessoa muito preparada. Meu pai falava francês, falava italiano, falava espanhol, português. Era uma pessoa muito preparada, só que extremamente violento. Tinha 2 faculdades, meu pai era formado em Direito e formado em Administração de Empresa, mas campeão de boxe. E meu pai era extremamente violento. Eu entendi a frase dele agora. Você Entendeu? falando isso, entendi perfeitamente. Entendeu? Exatamente, você era uma versão melhorada. Sim. E meu pai era um cara que, para bater numa pessoa, era... Mas uma pessoa que nunca falou um palavrão, uma gíria, uma bobagem. Não falava. E uma pessoa que não era deselegante, não era cafajeste, mas de uma violência assim, ó. E por isso que ele era muito temido e respeitado na polícia. E aí as pessoas, quando viram meu pai, falaram, filho de peixe. Aí veio outra versão light. Uma versão mais espiritualizada. Aí não deu mais muito sensível. certo. Não deu muito certo. Meu pai via espíritos, essas Ele via espírito? coisas. Via. É mesmo? No final da vida dele, foi muito interessante que ele falou para mim um dia, pô, outro dia veio aqui um cara que eu tinha matado, sei lá quantos anos. Eu falei, E aí? Aí eu falei para ele, matei você uma vez, mato de novo. Que isso? Até o espírito ele tá ameaçando, Carlão. Meu pai era assim. Meu pai não tinha medo de nada. É? Meu pai era um cara... Você sabe uma pessoa destituída de medo? Era meu pai. Meu pai não tinha medo. Meu pai tinha que fazer, fazia, acabou e ponto final. Tinha conversa. Meu pai não tinha conversa. Meu pai não tinha conversa. Meu pai efetivamente era de uma outra época. Só para você ter uma ideia, quem era muito amigo do meu pai, Sérgio Paranhos Fleury. Uhum, Entendeu? entendi. Tá? Tá. Deu para entender. É uma outra fase da polícia. Ou seja, Você entendeu? é raiz. Eu sou diferente. Você é diferente. Muito diferente. E pro meu pai, ele achava que eu era esquisito, né? Porque Agora, hoje, depois de 30 anos de eu experiência... sou muito mais parecido com meu pai hoje do que eu pensei ser na minha vida inteira. Por quê?
que hoje eu sou muito do meu pai. É, tirando a violência, Mais contido, mais contido. educado. Digamos que você foi assim doutrinado, né? Por você O mesmo, mais, o talvez. mais importante na magistratura, e é uma coisa que eu gostaria de passar para todos os novos juízes, é aprender com o sofrimento dos outros. Quando você me perguntou como é que eu me senti, como cheguei como juiz. Uma vez como juiz, como eu era juiz novo, nós tínhamos que fazer as interdições e nós íamos nas casas das pessoas para fazer o interrogatório da pessoa que ia ser interditada. Eu estava em Valparaíso, onde eu fui juiz titular quase 2 anos e meio, e um lugar muito pobre, chão batido, forno a lenha, abri o armário para pegar o documento do fulano, eu vi que tinha 2 roupas, um sapato, uma miséria, sabe? E queriam que eu almoçasse lá. E eu tava até meio com nojo, assim, de comer. Olha que coisa triste, né? Mas eu vi aquela gente alegre, feliz, e cuidando com aquela pessoa doente com carinho. E eu falava, meu, como eles podem ser felizes se não tem nada? Aí foi uma grande lição de vida que eu tive. Não tá na matéria a felicidade. Tá em você valorizar o que você tem. E aquelas pessoas tinham alegria, tinham felicidade. Então, esse contato no interior com as pessoas mais humildes, o sofrimento alheio, eu acho que isso faz com que você mude, que você respeite mais o ser humano, que você tenha um olhar diferente. Então você diria que a gente valorizar o que a gente tem, ter amor pelo que a gente tem, por mais simples que seja, é um dos caminhos para a felicidade Marisa, aqui na Terra. não olha para o outro, olha para você. Vê onde você começou e onde você chegou. Cada um tem a sua corrida. Você não sabe de onde o outro começou. Então, de repente, ele chegou mais longe que você, mas começou num momento da vida mais adiante do que o seu. E outra, cada um é um. Então comparações podem ser muito Negativas. negativas. Você tem que olhar aonde eu comecei e aonde eu cheguei hoje. Isso que é a espiritualidade. É construir de dentro para fora e não de fora para dentro. Você sabe que ouvindo a tua história, né, fica para mim muito forte a impressão de que você foi meio que guiado Eu tenho certeza. para chegar até aqui. E posso te dar uma ideia. Eu estava com medo, é até engraçado essa parte da polícia, que eu tive algumas intercorrências, né, com criminosos, tudo. E a gente fica com medo, né? E aí o meu investigador, que era evangélico, quer dizer, era evangélico, mas tinha terço e em centro de Umbanda, né? Então, Sincretismo. Não, Somos um país sincrético. cara, ele era maranhense, loiro, de olhos verdes, mulato sarará. Eu nunca tinha visto uma cabeça grande, mas mulato sarará e olhos verdes, mas um verde bonito, né? Quando aquele homem ficava bravo, aquele olho ficava vermelho, dava medo, era o demônio. Né? Aí mais uma pessoa muito, me salvou várias vezes, uma pessoa muito boa. Me ajudou muito, devo muito a ele. Acho que hoje ele já morreu, mas eu devo muito a ele. E aprendi muito com ele. E aí ele me levou num centro de Umbanda. Cara, doutor, vamos fechar seu corpo. Pelo que se pelo que não. Bom, você tá no meio do inferno. O cara falar que vai te dar um unguento para diminuir a queimadura, você vai, né? Fui, tal. Interessante, né? Eu respeito muito, nunca ouvi nada de ruim. E, o pessoal é mal. Não, não é mal, não. Nunca ouvi nada de negativo, nada de ruim. Mas fui lá. Tá, fiz o fechamento de corpo e tal. É engraçado. Ajuda, viu? É mesmo. Ajuda. Bom, deu resultado que você tá aqui, né? Estou aqui. Exatamente. Então deu certo. Deu certo. Mas é quando eu quis sair da polícia, eu fui lá, voltei para falar lá com a mãe de santo, e uma pessoa muito séria, né? Ela virou para mim: você não vai sair da área criminal. Nossa. Mas por que, cara? Filho, você é guerreiro de Xangô. Xangô te escolheu. Você nunca vai sair.
Você sempre vai ter alguém com você. Xangô nunca vai te deixar sozinho. Mas onde você estiver, vai acontecer coisa, você vai estar de frente com as coisas, você esquece. E eu tentei sair. Você vê, eu ainda fui para magistratura, ainda fui para a área civil, e de repente acabo na área criminal, né? Você vê De que novo. não tem como. Então era pra você estar aí. Eu tô onde eu tinha que estar. E agora? Como é que é? Aposenta em algum momento? Ou fica até. Eu posso ficar até 75 anos. Eu pretendo ficar até uns 68 anos. Hoje, eu sou titular da 25ª Vara Criminal da Barra Funda. A minha vara hoje é uma das melhores varas criminais do estado de São Você Paulo. chegou lá, né? Sim, a minha equipe é uma equipe de excelência, é bem militarizada, então é uma equipe disciplina, hierarquia. Então é uma vara. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar hoje na minha vida. Não tem lugar melhor para trabalhar, para estar onde eu estou. Eu me realizei como eu queria, né? Uma trajetória muito bonita. Eu acho que sim. Eu acho que eu me encontrei, sabe? E hoje eu posso fazer a diferença, aplicar a lei, punir, mas punir com diferença. Ou seja, manter a humanidade, sabe? Eu acho que eu consigo manter a humanidade nas minhas. Sou respeitado, e não tenho problema com nenhum réu, não trato ninguém mal. O que existe também, às vezes, é muita inveja e pessoas que falam besteira, sabe? Mas hoje, como as audiências são gravadas, isso ajuda muito, porque as pessoas veem quem você é, como você trata as pessoas. Como você conduz o processo, inclusive, ali, Não, né? e não tem essa. É porque existe o estigma de você ter sido delegado e as pessoas acharem que você é parcial porque foi delegado. Não, eu sou imparcial porque eu fui delegado. Olha que interessante. É diferente, Aham. porque hoje eu tenho a experiência de saber o que acontece na rua. E eu tenho uma grande probabilidade de saber quando um policial está mentindo e quando ele não está. E quando o réu está mentindo e quando não está. Eu posso errar, mas eu tenho uma grande... porque eu sei como funciona. E é muito difícil para quem nunca teve essa experiência, nunca viveu. Sabe, ficar sentado num banco de uma viatura à noite, patrulhando, se deparando com as coisas, cria em você a capacidade de você conhecer, interpretar. E isso faz diferença. É uma percepção, né, mais Diferente. acurada, muito E tem diferente. também uma ajudinha, né? A gente sente... Tem até uma passagem engraçada, né? Eu tive uma época no Juizado Especial Cível. E eu fiquei muitos anos fora do cível, né? E você sabe, às vezes a gente esquece as coisas, né? E aí vinham uns casos meio escabrosos, assim. Eu falei, nossa senhora. Aí você dá aquela relaxada, aquela concentrada. Aí sai a sentença prontinha para você ditar. E a moça que trabalhava comigo, né? Senhora, ela era espírita, né? Falava, doutor, o senhor muda a voz. O senhor muda a voz, doutor. Eu falei, como assim mudar? Não, doutor, o senhor muda a voz. O senhor lembra o que o senhor falou para mim? Tá, tudo eu não lembro, né? Então, doutor. Então, nós somos instrumentos de Deus, de uma certa forma, né? Eu acho que sim, Marisa. Eu acho que a espiritualidade está em torno de nós e dentro de nós. Se você for mantê-la para o bem, você vai ser ajudado. Agora, se você for mantê-la para o mal, você escolhe, né? E agora eu tive um insight aqui, que é o seguinte: me parece que você foi caminhando por entre o mal, buscando um lugar no bem. Sabe assim, sendo uma pessoa boa, aquele mal não ia dar pra você ficar lá, entendeu? Você ia ter que achar o teu lugar. É que... o que é o mal, né? É a ausência do bem. A ausência temporária do bem. Você sabe? É difícil, viu? Naquele contexto que eu estava, aquilo é a necessidade da sobrevivência. Ser mal é o meio de sobreviver, sabia? Então sabe, mas é difícil. Muito. Eu acho que a gente tem passagens, né, que a gente não pode falar porque vai comprometer outras pessoas, mas, sabe, Marisa, você tá no meio de uma favela, de repente você tem uma troca de tiros, a pessoa quer matar você.
se você pensar muito, você parar para ser muito humano, você morre. Você entendeu? Então, eu acho o seguinte, são locais diferentes. Nós temos que ter muito respeito pelos policiais, porque entre o mal e nós, são eles que estão na frente. Eles são os escudos que nós temos. Tem até uma analogia de um americano que eu acho muito linda, né? Que ele fala o seguinte, que a sociedade é feita por cordeiros e por lobos. E Deus colocou os pastores alemães para nos proteger. Eu acho que isso que é o policial. O policial de verdade, ele está lá para nos proteger. E às vezes ele tem que se sacrificar até com a própria vida para nós estarmos aqui vivos. Então isso aí, eu tenho muito respeito pela polícia, pelos policiais. Sei que tem gente corrupta, que não vale nada. Em todo lugar. Mas né? não é a maioria. Não é a maioria. A maioria são abnegados. Então eu respeito muito aqueles policiais da rota que tem que entrar em cada lugar que a gente... Agora com essas câmeras da PM, eu vejo cada lugar que é mais próximo do inferno do que eu jamais sonhei estar assistindo a câmera do policial. Então aqueles homens enfrentam um perigo todos os dias. São abnegados. Eu respeito muito, eu admiro muito. Tenho muito respeito. Não é para mim. Todos nós devemos... Não é para mim. Não é para mim. Não porque eu sou o melhor. Eu sou diferente. É diferente. Deus me deu outros atributos para eu ajudar de outra forma. E não te deixou sair do caminho. Você vê que você tentou, você não conseguiu. E você sabe como é que eu voltei pro crime? Como que você voltou pro crime? Eu fiquei 6 anos no interior. No interior eu fazia tudo, né? Aí cheguei em São Paulo, foi possível. E já estava lá no João Mendes, adaptado. Aí tô lá no banco, eu encontro um ex-professor meu, desembargador, chamado Marcelo Fortes Barbosa. Uma pessoa maravilhosa. E ele me vê, meu filho, o que você está fazendo aqui? Ah, professor, eu vou vir para você, estou em São Paulo. Você está trabalhando aonde? Estou aqui, ó, no João Mendes. Aqui? Isso aqui é um antro, isso aqui não é para você. Você vai pro crime. Eu falei, professor, eu tava bem, tava indo bem. Falei, pô, agora eu tô bem, vou ficar fazendo minha vidinha no cível. Aí, no dia seguinte eu chego para trabalhar, aí escrevente, doutor, o senhor não tá mais aqui. Falei, como não tô mais aqui? O que eu fiz de errado? E você auxiliar, você fica rodando. Eu liguei lá pro juiz das designações, chama-se Lauria, né? Que é uma grande pessoa, maravilhosa. Hoje é advogado. E eu falei, Lauria, o que eu fiz de errado? Pelo amor de Deus, estão me mandando embora. Ele falou, filho, veio o doutor Marcelo Fortes Barbosa e o doutor Haroldo Luz dizendo que você vai pro crime. Você vai pro crime. Olha lá. Aí eu falei, caraca, aí eu fui pro crime. É isso. E aí vem uma coisa, vem outra. A hora que você vê, você tá fazendo mestrado, tá fazendo doutorado, e a hora que você vê, você tá no crime. Há 30 anos. Carlão, que prazer falar com você. Prazer é nosso. Obrigada por ter vindo. Imagina. Nossa, arrasou. Não. Foi muito gostoso ouvir suas histórias. Vou pedir para você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem positiva para as pessoas, algo que você gostaria que elas soubessem. Ser bom é uma necessidade, porque a nossa vida é passageira. E o que a gente faz fica. Que lindo. Obrigada. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela companhia, por estar aqui conosco. Nos vemos na próxima. Beijão. Fica bem. Obrigado.